sou Ícaro Silva e agora vamos falar do capítulo 5 do livro 8 do Espírito das Leis, da primeira parte, certo? Esse capítulo se trata da corrupção do princípio da aristocracia, né? Então, a aristocracia está contida na república, né? Então, a democracia e a república constituem uma república para Montesquieu, certo? Assim como existe a monarquia e o despotismo para ele, certo? Pois bem, corrompe-se a aristocracia quando o poder dos nobres é arbitrária, né? Não pode mais haver virtude nos que governam, nem nos que são governados, né? Então, quando as famílias reinantes observam as leis, né, é uma monarquia que muitos monarcas, e muito boa por natureza, quase todos estão atados pelas leis. Corrompe-se a aristocracia quando o poder dos nobres se torna arbitrário. Aqui, então, se o poder dos nobres se torna uma coisa arbitrária, a virtude também seria arbitrária. Algo que eu já até mencionei, né? Que a virtude é o princípio da democracia, né? Da aristocracia, mas não tanto quanto na democracia, certo? Na democracia, ela é a base fundadora desse tipo de governo. Na aristocracia, a virtude aparece algo mais arbitrário, né? Pois bem, então, quando as famílias não observam as leis, é um estado despótico, né? Com muitos déspotas, certo? Então, na aristocracia, a gente deve associar que o poder, deve pensar, relembrar que o poder está nas mãos das famílias aristocráticas, né? O poder soberano está nas mãos de uma parte do povo, certo? Aqui é reinado por leis também, certo? Leis estabelecidas e regras, né? Então, quando essas leis não são observadas pela própria família aristocrática, aqui tem o estado despótico com muitos déspotas, certo? Então, a república só subsiste no âmbito dos nobres, né? No caso das famílias, certo? Aí ele vai falar aqui de a extrema corrupção é quando os nobres se tornam hereditários, raramente conseguem ter moderação. Aqui a gente deve lembrar que quando o poder é passado de pai para filho, né? Aí filho vai passando para o filho, né? É uma sucessão de poder de forma hereditária, certo? É uma sucessão, vamos supor, o seguinte, que é uma sucessão de poder consanguínea, né? Pode-se dizer assim, hereditário. Hereditário já quer dizer isso. Pois bem, então, se são poucos, né, o seu poder se são poucos, o seu poder é maior, mas a segurança diminui, né? Se são numerosos, seu poder é menor e a segurança maior, né? O poder vai crescendo e a segurança diminuindo, até que o déspota, né, sobre a cabeça está o excesso de poder e de perigo. Aqui já um pouco claro já, né? Dá para entender, ó. Se são poucas pessoas no poder, né? Todo o poder vai recair para esse número pequeno, né? Então, a segurança diminui, porque se são 5 pessoas que mandam diante de 100 mil, então a segurança deve ser redobrada, né? E se a segurança não é redobrada, a segurança é menor, o poder é maior, né? Então, se de 100 mil pessoas, 80 mil comanda, detém esse poder, então a segurança é maior, entende? Então, tenta pensar na democracia que de 100 mil pessoas numa democracia, todas detêm um certo poder, né? E o poder emana, né? Então aqui na aristocracia já é diferente. Se é uma família
vamos lá, 500 mil habitantes. Então, apenas uma família que contém 50 pessoas, né, governa esse tipo de governo. Então, aqui precisa ser uma segurança muito forte, né, porque diante desse número de pessoas é muito fácil poder cair, né. Vai dizer o seguinte, continuando, a aristocracia hereditária, né, o grande número de nobres tornará menos violento o governo, né. O grande número de nobres tornará violento o governo, mas como haverá pouca virtude, como já mencionei, né, criar-se-á num espírito de indolência, de preguiça, de abandono, que fará que o Estado tenha mais força nem ímpeto, né. Vamos repetir. O grande número de nobres tornará mais violento o governo. Também, né? Mesmo que a segurança aumente de 100 mil pessoas, se 80 mil detêm do poder, a segurança é maior, né? Mas também tornará violento, porque um ou outro sempre haverá esse desejo quando a virtude é arbitrária na aristocracia, né? A virtude não é uma coisa, ser virtuoso é a maior coisa que se tem, não, aqui na aristocracia não. Então, a aristocracia pode manter força de seu patrimônio se as leis foram tais que façam que os nobres sintam mais os riscos, né, e os trabalhos do comando do que as suas delícias. Aqui a gente já foi até mencionado em outros vídeos anteriores sobre há um certo capricho aqui, certo? Porque, né, vamos lá, você detém de um poder, né, mas se houver burocracia, você coloca outras pessoas para resolver. Então, enquanto essas pessoas estão resolvendo os seus problemas que você deveria resolver, o que é que você está fazendo? Então, você está desfrutando dos seus caprichos, ou seja, vai, sei lá, curtir a sua preguiça, né? Vai haver um certo abandono, como ele diz aqui, né? Então, há uma despreocupação, né? Entre aspas, né? Então, para aqui esse capítulo, Montesquieu vai dizer o seguinte: quanto mais segurança tem esses estados, né, mais como as águas demasiado calmas estão sujeitos a se corromper. Quanto mais se tem esses estados, mais como as águas demasiado calmas estão sujeitas a se corromper. Entende? Aqui como, parece até um mistério falando isso, né? Porque água no mar calmo, que ninguém sabe o que o outro pensa, em um mar calmo, que pode estar surgindo, né, indício de uma revolução, né? Quando o mar está muito calmo, é indício de uma tempestade, né? Então, bem, aqui é o vídeo 6, agora o capítulo 5, né? Agora o próximo capítulo é o capítulo 6, que se trata da corrupção do princípio da monarquia, né? Olá pessoal, agora aqui é o capítulo 6, né, do livro do Montesquieu, da primeira parte, né, do livro 8, que se trata da corrupção do princípio da monarquia, certo? Então, as democracias se perdem quando o povo, né, demite o Senado, né, os magistrados e os juízes de suas funções, né? Então, as monarquias, no caso, né, as monarquias corrompem-se quando, né, se retiram paulatinamente as prerrogativas dos corpos ou os privilégios da cidade. Então, aqui há um certo privilégio, certo? Então, isso acontece no primeiro caso que ele vai mencionar, né, quando o despotismo, por um despotismo de todos, né, e no segundo caso, pelo despotismo de um só. Então, vamos aqui. A corrupção na monarquia acontece pelo despotismo de todos ou pelo despotismo de um só, entende? Lembrando que o princípio da monarquia seria a honra, né? E relembrando os outros, que seria o princípio da república, né? Seria a virtude, né? A república se divide em democracia e aristocracia, só que a virtude ela é mais considerada, algo considerável mais na democracia do que na aristocracia, né?
significando que na aristocracia, assim como na monarquia, exclua de forma absoluta a virtude, mas que elas não são tão consideráveis quanto é o principal alicerce da democracia. Então, Montesquieu vai citar alguns pontos aqui, que é o seguinte: como se perde na monarquia, como se perde a monarquia, né? Aí vai dizer, quando o príncipe crê demonstrar melhor o seu poder mandando, né, mudando a ordem das coisas do que seguindo-a. Segundo ponto seria comprime as funções naturais de uns para dá-los aos outros. São pontos que se perde a monarquia. O terceiro ponto seria quando o príncipe, né, tem mais amor pelas fantasias e pelas vontades do que pelas vontades, né? Então, o outro ponto seria quando o príncipe, reivindicando tudo unicamente para si, chama o Estado a sua capital, a sua corte, a sua pessoa, né? O quinto ponto seria quando o príncipe, né, ignora a sua autoridade, a sua situação, o amor de seus, né? O sexto ponto seria quando o príncipe não percebe bem que o monarca deve julgar-se em segurança. Então aqui são pontos, né, que causam a perda de poder, né, numa monarquia, certo? Então, o capítulo 7 seria uma continuação, né, que ele vai citar outros pontos, que seria corromper-se o princípio da monarquia. Quais são os pontos para corromper-se o princípio da monarquia? Ele vai dizer, quando as primeiras dignidades, né, são as marcas da primeira servidão, se retira dos grandes o respeito dos povos, transformando-os em vis instrumentos do poder arbitrário, né, quando a honra é posta em contradição com as honras e se pode estar ao mesmo tempo coberto de infâmia e de indignidade. Outro ponto seria que quando o príncipe transforma a justiça em severidade, né, e quando as almas, especialmente covardes, né, se vangloriam da pompa, né, que passa a acompanhar a sua servidão. Então, aqui são alguns pontos para haver a corrupção numa monarquia. Então, o capítulo 10, que se trata da corrupção do princípio do governo despótico. Então, é claro que no despotismo a gente dá o princípio. Qual é o princípio do despotismo? É o terror, né? Então, um dos livros do Montesquieu, que fala um pouco sobre a educação, ele vai dizer que a educação no despotismo é voltada para desenvolver terror, né, em certo meio na sociedade, naqueles grupos, né? Então, a educação na democracia é voltada para desenvolver a virtude e na monarquia a honra, certo? Então, é um tipo de governo já corrompido por natureza, ele vai dizer, né? Porque aqui não há lei, né? Lembrando que aqui não há lei, aqui é governado por caprichos, né? Caprichos de um príncipe. Então, aqui ele escreveu muito pouco sobre isso. Então, ele vai dizer o seguinte: parecem outros governos porque por acidentes particulares violam seu princípio. Este parece por seu defeito interno, quando as causas acidentais não impedem que seu princípio se corrompa. De um modo mais geral, o despotismo é corromper a natureza, certo? Enquanto nos outros há leis e regras estabelecidas, aqui não há, né? Então aqui movido por caprichos, alguém que quer e pronto, né? E por fim foi isso, né? Então o próximo vídeo será sobre o capítulo 16, propriedades distintivas da República, né? Falar um pouco algumas características que distinguem. Então acompanhe aí, pessoal, se inscrevam no canal, comentem, pode ficar à vontade.
postagem, tá? E muito obrigado pela atenção.